Sabe que quando a gente fala sobre reposição hormonal, muitas mulheres têm medo, né, de fazer essa reposição hormonal. É porque pode dar câncer, é arriscado. Mas estudando bastante sobre isso, né, até pela própria necessidade, né, pela idade, pelos sintomas, né, que eu acabei sentindo, eu fui atrás desse conhecimento. E o que eu cheguei à conclusão? De que sim, a reposição hormonal ela é necessária, muito necessária, e a gente não deve esperar o exame de sangue mostrar ali que o nível dos hormônios estão extremamente baixos. A mulher, quando começa a ter os sinais clínicos, ela já tem que pensar nessa reposição hormonal. E foi o que aconteceu comigo. Eu não cheguei a sentir calorões, depressão, né? Essas coisas que muitas mulheres sentem são muitos sintomas, né? Não é só isso, é ganho de peso, é angústia, depressão, calorões, os fogachos, né? Eu não senti nada disso, graças a Deus ainda não. Mas eu tenho certeza de que vai ser mais leve, porque no momento que eu comecei a ter os primeiros sintomas, que pra mim foram a falta de atenção e o esquecimento, que com certeza quem tá passando por isso vai se identificar. Vai abrir a geladeira, vai pegar alguma coisa ali dentro da geladeira, não lembra o que ia pegar, esqueceu. Tá ali dirigindo na rua, tá indo pra um lugar, dobrou ali uma esquina, e agora? Pra onde eu tô indo? Esqueceu. Aí tem que ficar pensando, se concentrar, onde que tava indo, o que tava fazendo. Então, pra mim, começou assim. Eu comecei a sentir muita falta de atenção, assim. Muita dificuldade de memorizar, esquecimento das coisas. Daí eu pensei, não, mas isso não tá normal. Não é normal isso, tem alguma coisa errada. Aí eu pensei, deve ser a queda hormonal. Aí procurei ajuda médica, mas infelizmente, né, alguns médicos são contra a reposição hormonal. E aí resolvi que eu ia pesquisar, tentar entender o assunto por minha conta mesmo, né? Eu tenho conhecimento para isso, posso estudar. E aí fui atrás dessa informação. E cheguei à seguinte conclusão, de que nós realmente precisamos fazer reposição hormonal, mas não é qualquer reposição hormonal. A reposição ideal é aquela reposição que a gente faz com os hormônios bioidênticos. Então, vamos raciocinar junto. Se antes o teu corpo tinha uma necessidade, tinha uma quantidade, tinha um nível hormonal, funcionava bem, tu tinha libido, tava tudo em dia ali, o teu humor era bom, tua atenção, tudo funcionou bem. Aí daqui a pouco tu começa com uma queda hormonal e aí tu começa a sentir, né, os efeitos dessa queda hormonal. Aí as pessoas dizem, mas não faz a reposição porque pode dar câncer, mas se tu vai fazer uma reposição hormonal com um hormônio bioidêntico, não é uma coisa até meio lógica de que é a melhor opção? Não é? Se o teu organismo ele estava funcionando adequadamente, né? Tu não estava perdendo colágeno, estava tudo certinho, aí tu começa a ter uma queda da reposição hormonal, tu começa a ter hipertensão, tu começa a ter esquecimento, tu começa a ter fogacho, tu começa a não dormir mais à noite, aí tu pensa, mas e se esses níveis voltassem a subir novamente, tudo não voltaria a funcionar, né, corretamente? Essa é a lógica. Então, por que os hormônios são considerados um problema? Na verdade, é justamente pelo tipo de hormônio que a gente utiliza. Quando a gente utiliza hormônios bioidênticos, que é igual ao corpo, não tem risco. Né? Claro, tem N situações, aquela mulher, por exemplo, que desenvolveu um tipo de câncer, que é dependente de estrogênio, é diferente. Mas se tu não tem câncer na família, não tem casos de câncer na família, tá com todos os teus exames em dia, tu não tem tendência a desenvolver o câncer, e tu já tá começando a ter os sintomas da falta do hormônio, seria muito interessante tu fazer essa reposição hormonal antes de cair demais, antes de começar a te dar os calorões, antes de tu começar a ter perda de massa magra, antes de tu começar a ter aquele ganho de peso. Antes de tudo isso, tu já tem que começar a pensar numa reposição hormonal. E aí foi então o que eu fiz. Inclusive, na minha adolescência, eu lembro muito bem que essa época foi muito difícil pra minha mãe e eu pensei, não, eu não quero passar por isso. Eu não vou passar pela mesma situação que a minha mãe passou. E aí, o que eu fiz?
comecei a pesquisar e cheguei à seguinte conclusão, que a gente tem que começar primeiro a desinflamar o organismo, né? Cuidando da alimentação, diminuindo os lácteos, diminuindo o glúten, diminuindo alimentos inflamatórios. Começa primeiro desinflamando. E aí o primeiro hormônio que vai cair é a progesterona. E é esse hormônio que a gente vai começar a repor. E é esse hormônio que a gente começa a sentir os primeiros efeitos, que é a memória, a cognição, a falta de sono. A gente não dorme mais bem à noite, né? Lá pelas 3 da manhã a gente acorda e não dorme mais, fica com dificuldade de pegar no sono. Então se começa pela progesterona. E aí, primeiro, a progesterona, que ela já é também o hormônio anti-inflamatório. Não se começa todos os hormônios juntos, se começa pela progesterona. E o ideal é que ela, nesse caso, seja uma progesterona bioidêntica sempre, mas pela via oral. Porque pela via oral é a melhor via para a produção de serotonina. Porque a queda da progesterona diminui a serotonina. E a serotonina é precursora da melatonina, que é o hormônio do sono, que faz a gente dormir melhor. Então, vamos lá. Começando, então, pela progesterona, a gente começa a repor pelas doses mais baixas e aí a gente vai prestando atenção em como a gente está reagindo. Começa, por exemplo, com 50 miligramas. Vai de 50 a 200 miligramas, tá? Vamos começar pela menor dose, dos 50 miligramas. E aí tu experimenta, toma à noite antes de dormir e vai prestando atenção. Melhora do sono, não melhora. Fica ali um tempo tomando essa de 50 miligramas, toma ali 30 dias, por exemplo, 60 dias. E aí, ao longo do processo, tu vai se conhecendo. E aí, tu vai tendo noção, assim, de que aquelas 50 miligramas estão sendo suficientes para ti. Ou então, que tu tem que já subir para 100 miligramas. Então, a gente vai se conhecendo e vai testando. Bom, não deu certo 50, eu vou passar para 100 miligramas. Eu, por exemplo, tá? Comecei com 50 miligramas, depois eu passei para 100, ficou ótimo, deu certo. E aí depois eu comecei a notar que, de novo, eu tava com dificuldade para dormir. E aí eu tive que aumentar para 200 miligramas. Cheguei no topo, 200 miligramas, e para mim foi ótimo, foi excelente, porque daí eu durmo a noite inteira, um sono tranquilo, um sono reparador, foi muito bom. E aí, quando a gente começa a usar a progesterona, a gente primeiro desinflama o corpo, utiliza a progesterona, que ela também é anti-inflamatória, e aí depois a gente vai começar a introduzir o estradiol. Nunca é bom, por exemplo, tu só utilizar o estradiol ou tu só utilizar a progesterona, porque os dois precisam estar em equilíbrio. Tu precisa dos dois hormônios, não só de um ou só de outro. Eu já vi mulheres que utilizam só um tipo de hormônio. Não pode, porque daí tu pode, né, acabar tendo um problema em virtude disso. Vou dar um exemplo, a mulher que tem endometriose, ela tem excesso de estrógenos e ela tem queda da progesterona. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa que os dois hormônios estejam em equilíbrio. Por isso que a gente começa com a progesterona, porque ela é anti-inflamatória, ela vai utilizar a via hepática, né, para produzir os seus metabólitos e então produzir a serotonina. A gente vai começar a dormir bem à noite. E aí depois a gente vai começar introduzindo o estradiol. E o estradiol, ele tem que ser sempre na via transdérmica. A progesterona é utilizada pela via oral e o estradiol pela via transdérmica, que é a via mais segura para não ter risco, né, de causar câncer. Mesmo aquelas pessoas que têm trombose, né, tem risco de coagulação, de entupimento ali de artérias, se ela fizer dessa forma, desinflamando, começando com a progesterona e introduzindo depois o estradiol, ela fica segura. Claro, sempre com todos os exames em dia, né, indo ao ginecologista, conversando com ele, né, esclarecendo as suas dúvidas, não simplesmente assim tomando por conta. Mas o que eu quero dizer é que o conhecimento, ele é essencial. A gente não pode simplesmente chegar e achar que, não vou fazer porque me disseram que causa câncer, nunca vou fazer nada. Não, a gente tem que ir atrás do conhecimento e saber que o conhecimento é libertador. E ele vai te ajudar, vai evitar muitos problemas futuros. Então, na minha situação, continuando, eu usei a progesterona, cheguei a 200 miligramas e depois eu comecei a introduzir o estradiol. E aí sim, a diferença foi assim, gigante, foi muito boa. Eu tenho ânimo, eu tenho disposição, que eu comecei também a notar que depois começou a reduzir isso, eu ficava muito cansada. Depois que eu consegui ajustar esses dois hormônios, eu me sinto outra pessoa. Não tive ganho de peso. E eu tenho certeza que se eu não fizer isso, quando eu chegar na menopausa, que eu ainda não estou, quando eu chegar, eu vou ter um problema.